Ora viva pessoal, está a começar mais uma edição do programa Logos. Eu hoje tenho o prazer de conversar com um grande amigo, Isidro Fortunato. Viva, mano! Viva, Seja bem-vindo, mano. Obrigado. Epa, aqui uma nota prévia, mano. É. Este homem chegou aqui, começou por criticar a minha biblioteca, digamos assim, por passagem. Mas o que é que há de errado aí, mano? Epá, eu tinha que criticar, mas nós temos cá uma biblioteca que está muito virada para o Ocidente, tá a entender? Então, eu acho que os livros que estão aqui, tu tens que Certo. arranjar uma forma de queimar isso quando for possível. Mas não são úteis. Não, de forma alguma. Eu digo que esses livros aqui têm uma grande influência, porquê? Porque eles fazem nós acessarmos a nossa Mas subjetividade. tem aqui coisas boas, Não, Napoleão, para quê? Churchill, Napoleão. George Bush, Nós Tony estamos, Blair, nós meu. estamos a falar aqui de líderes que tiveram na vanguarda de extermínio de civilizações africanas. Napoleão no Haiti, estamos a falar do Bush, as guerras mais recentes, contemporâneas, modernas, têm em mão do Bush. E tu tens aqui muita literatura que, de uma forma ou de outra, faz com que tu acesses o asilo ocidental, ou seja, a visão de mundo que eles têm. E um dos problemas que nós temos cá em África, Irlanda, é, na verdade, a capacidade que nós perdemos de nos encontrarmos dentro dos nossos discursos mais subjetivos. Ou seja, toda a experiência que os africanos têm, eles precisam de acessar uma plataforma subjetiva que passa pela experiência europeia do mundo. Certo. A ideia de poder, a ideia de economia. E esses livros são sobre isso, a criação de uma consciência que funciona na emancipação da agenda ocidental no mundo. O perigo reside aí. Então isso vai justificar a formatação dos líderes africanos do ponto de vista doutrinário daqueles Claro. livros que têm a proveniência no Ocidente, por exemplo. Claro. A maior parte dos líderes africanos, como tu sabes, tiveram formação no Ocidente. Então essa contaminação começa lá, talvez? Começa lá. Nós estamos a falar aqui de redes de cooptação estratégica que foram necessárias para se criar essa ideia de ordem mundial. Sim. A maior parte dos líderes que nós temos foram cooptados, muitos depois da Segunda Guerra Mundial. No processo das independências, nós sentimos que o invasor colonial já acompanha o oprimido em todos os aspectos do processo que vai conduzir às lutas de libertação. Mas explica bem aos nossos miúdos que são estudantes. No processo de libertação também houve essa influência? Houve essa influência, apesar da influência, principalmente a influência da Igreja. Se nós começarmos aqui a desflorar uma série a série do perfil dos próprios líderes africanos, vamos falar aqui Um Kwame Nkrumah, por exemplo. Angola, por exemplo. Quem foi o pai de Jonas Savimbi? Foi um missionário, segundo consta. Sim. Então, isso significa que Savimbi teve essas influências da própria Igreja, e tudo isso acaba por definir aquilo que eu chamo de ego, que é a eterna gratidão do oprimido. Gratidão por quê? Porque nós achamos que temos uma dívida histórica no quesito das nossas independências que só foram possíveis com a ajuda do invasor colonial, que joga um papel bastante importante e decisivo no processo de condução das lutas de independência. E hoje como é que a gente pode inverter esse quadro? Hoje, na verdade, nós temos que ir a fundo. Todas as respostas para os africanos se encontram dentro da sua própria cultura. Certo. Nós temos que mergulhar fundo na cultura para desconstruir a subjetividade do próprio sistema em si. O sistema em si funciona de formas a continuar, o sistema continua a ser parte de uma agenda. Porque quando os líderes aceitaram conduzir lutas de libertação dentro de uma ideia de cooptação estratégica, eles automaticamente passaram a ser ingredientes ou ferramentas de uma agenda. Agenda marxista, agenda socialista, agenda da democracia, tudo isso são estados de imperialismo que determinam a vontade dos povos africanos hoje. Certo. Isidro, vamos um bocado mais profundo. Do ponto de vista de religião, o que é que tu tens a dizer a esse respeito? Religião nós temos que entender de várias formas. Eu costumo dizer sempre que os africanos, a Bíblia ocidental, a Bíblia mesmo, também só existe uma Bíblia que é ocidental, a Bíblia é um instrumento perfeito de escravidão. É um instrumento perfeito de escravidão. Olha bem que a Bíblia, na verdade, é uma compilação que eu chamo de intermitológica, porque os livros da Bíblia têm como recurso principal, por exemplo, a mitologia egípcia. E depois tem como outros recursos as mitologias de outras culturas que foram expropriadas ao redor do mundo. Nós encontramos a mitologia egípcia, como eu já falei, a mitologia babilônica, porque, para quem sabe,
A Arca de Noé faz parte daquilo que é a epopeia de Gilgamesh, que é uma escrita babilônica que é muito mais antiga que a própria Bíblia em si. Então, nós vamos encontrar uma compilação e nós podemos definir que o sentimento de pertença que as pessoas desenvolvem com relação à Bíblia não é propriamente pela qualidade da sua verdade ou das suas profecias, passando a ser um acesso que as pessoas fazem de forma subconsciente daquilo que é narrado dentro da Bíblia. Ou seja, existe uma identificação em termos de memórias genéticas e epigenéticas que faz com que diversos povos no mundo se identifiquem com o conteúdo da Bíblia. Mas isso não faz a Bíblia verdadeira, mas torna a Bíblia um instrumento de acesso a memórias cronológicas dos povos, que faz com que se identifiquem com o conteúdo que nela está narrado. Eu em parte concordo contigo, porque se observarmos com olhos de ver, como se diz numa linguagem mais coloquial, é que de facto há certas narrativas bíblicas, certos exemplos bíblicos, certos dogmas, não é? Que são provenientes da Bíblia e que ninguém tem o cuidado de fazer observações concretas. Por exemplo, a própria mistificação da cor negra. Tudo que é mau, nefasto é negro, a noite negra, a peste negra, tudo que é bom é branco, a prosperidade, a pomba da paz. Não é? Olha, até o Tarzan, rei de África, não é? É um indivíduo loiro, branco, de olhos azuis. Não é? Então, nós aqui nós precisamos mesmo de falar propriamente disso. Nós temos aqui um sistema, e esse sistema é o racismo. E tudo que entra um ismo, conforme definido por várias correntes do movimento Rastafari, o ismo é a concentração do ego. O ismo concentra o ego. Então, tu tens o racismo como ego da raça. Ego da raça branca. Um sistema estruturado com base no ego da raça branca. Então, o que acontece nesse sistema? Esse sistema é um sistema de sobrevivência, é o único sistema viável pelo qual a vida do homem branco europeu, caucasiano, se torna possível. Sim, mas, Isidro, recuado mais um bocado. Os europeus, quando vieram para a África, encontraram o quê? Espiritualidade? Espiritualidade, não. Religião, não propriamente. Encontraram a espiritualidade. Sim. Por quê? Porque mesmo em África, diz-se que em África o monoteísmo já é antigo. Sim. Se nós olharmos para as diferentes culturas que existem em África, vamos falar, por exemplo, da espiritualidade do Benin, dos orixás, vamos falar da espiritualidade do Kemet, da Alzar, ao Set, vamos falar aqui mesmo, mais cá para baixo, para o Reino do Congo, vamos falar dos Inquices, vamos falar do Minquice, vamos falar da Iemanjá, vamos falar da Kianda. Nós estamos a falar de várias formas de interpretação de energias que provêm de uma única fonte. Aí a base do monoteísmo. O monoteísmo sempre esteve em África. Está a entender? O monoteísmo sempre esteve em África. Há quem diga que o monoteísmo, que foi o faraó Akhenaten, que durante a sua dinastia implementou o monoteísmo. Mas isso para os nossos estudantes perceberem. Havia um só Deus, ou seja, é uma fonte de energia única. Uma única fonte de energia na qual partem todas as diferentes e distintas formas de energia. Então havia uma ramificação, é isso que quer dizer? Que complementam as diferentes forças cósmicas interpretadas em diferentes culturas. Certo. E o Sheikh Anta Diop fala-nos muito bem disso, sobre os pontos de convergência cultural. Em África, nós podemos ter várias culturas e vários deuses, mas todas essas divindades, essas deidades emanam de uma única fonte de energia. Certo. Em todas as culturas, essa é a descrição. Então, isso cria pontos de convergência cultural. Pode-se dizer que em África seria impossível, por exemplo, uma guerra religiosa, por causa dessa convergência que existe entre os diferentes grupos espirituais. Mas tu hoje já tens países africanos que são politeístas. Dê-me um exemplo. A Nigéria não é politeísta, por exemplo? Não, a Nigéria não é. É o que eu estava aqui a tentar explicar, né? Nós vamos encontrar as divindades do Benin, Nigéria, do Judacão, nós vamos encontrar várias divindades aí. Mas essas deidades todas que se encontram nesses planos, elas provêm de uma única fonte de energia. Por exemplo, se tu vens para o Congo, vais encontrar Nzambi Apungo, né? Nzambi Apungo pode ser entendido como o Batalá, então, por exemplo, isso não faz do Congo, no Benin. Não faz do Congo um país politeísta, é isso? Não faz. O que nós temos que entender é que existem cultos que se prestam a várias divindades. Mas essas divindades todas provêm de uma única fonte. Está certo. Isidro, não sei se acompanhaste o último documentário da TPA sobre
de misticismo e algumas práticas ocultas, feitiçaria. Qual é a tua interpretação? Qual é o teu comentário sobre essa peça? A minha interpretação é simples. Eu até fiz questão de falar disso na minha página no Facebook. É extremamente perigoso quando nós usamos um tema tão sensível, né? Como é o caso do que falou sem feitiço, mas nós sabemos que esses termos de feitiço, bruxaria, são todos termos que foram apimentados e foram forjados pela guerra cultural das religiões reveladas, ou seja, as religiões do colonialismo, é que cunharam esses termos de feitiçaria. Então, o que é que nós temos aqui? Nós, quando vamos falar disso, nós vamos falar também da cultura. E cultura é um elemento muito sensível que não pode ser regido à base do sensacionalismo. O que eu notei, o que houve aí naquele programa, é que houve sensacionalismo. E o sensacionalismo, numa questão sensível como essa questão que muitas pessoas não entendem, que chamam de feitiço e tal, pode provocar vários danos na própria sociedade, pode provocar tribalismo, xenofobia, ostracismo social, se não for bem doseada. Mas o que eu notei é o quê? Não houve um filtro, sim. Não houve um filtro. O que é que eu notei? Que isso muitas vezes faz parte também da própria agenda que a própria religião colonial tem aqui. A religião católica, nesse caso. Tem uma agenda, eles precisam de criar esse tipo de confusão na cabeça das pessoas que acessam esse tipo de programas, que veem esse tipo de programas, para criarem capital político e profético. Profético por quê? Porque a ideia de mostrar aquilo de forma pejorativa, aquela ideia de magia e de feitiço, acaba por cair como capital profético, porque por causa daquela ideia que as pessoas têm das forças de Satanás. Então... Mas este é um ângulo de ver a questão, essa diabolização. Mas também, por outro lado, não pode também servir como veículo de mais pessoas se sentirem incentivadas a praticarem essas práticas, uma vez que foi difundido por um canal televisivo. Não, eu não acho que as pessoas se sintam propriamente, mas nós temos que aprender a dizer que existem vários lados da mesma moeda e tal. Mas o que eu chamo aqui a atenção é para o lado negativo, o impacto do lado negativo. Nós temos aqui uma sociedade que não se encontra culturalmente, que tem uma tendência muito grande para olhar para o aspecto negativo das coisas. E nesse caso o programa falhou. O programa falhou porque essas questões são questões muito sensíveis. Nós não podemos falar de um tema sensível como esse que foi falado numa perspectiva da audiência ou sensacionalismo. Certo. O que vai se criar aqui é capital profético e capital político para as próprias religiões coloniais, né, nesse caso, e vai se criar também aquela ideia de que as pessoas precisam de se proteger contra essas forças sobrenaturais que foram espelhadas como sendo elementos culturais. Foi revelado aquele lado do obscurantismo, né? Então fica como se a imagem central que se tem é que a própria cultura dos angolanos, todos os grupos que foram identificados no mesmo filme, é uma cultura do obscurantismo, de atraso social. Certo. Tu falaste aqui várias vezes nas religiões coloniais. Explica-me um bocado isso, por favor. Religiões coloniais são as religiões que se revelaram através do colonialismo. São religiões coloniais. O Islão é uma religião colonial. O cristianismo é uma religião colonial. São religiões coloniais porque foram usadas como armas políticas para a dominação. Então são religiões do colonialismo, logo são religiões coloniais. E na tua ótica são religiões que nos tempos de hoje, por exemplo, justifica-se a sua ampla, digamos assim, aderência ou adesão? Nós vivemos em tempos muito perigosos, né, que existe uma clara guerra cultural que acontece todos os dias diante dos nossos olhos, mas as pessoas preferem não falar sobre isso. Mas é real que existe uma guerra cultural pela dominação das pessoas ainda hoje. Mas as pessoas não querem falar sobre isso. É claro que essa guerra cultural continua porque ela é promovida pelo próprio Estado de consciência colonial na negação de um projeto de descolonização estrutural do Estado. O Estado angolano não foi descolonizado e mantém assente as mesmas políticas que foram usadas pelo colono para amansar as massas. Porque o que é que acontece? A tática que o colono usava a religião para amansar as massas, enquanto os políticos faziam o trabalho de campo. Por isso é que até hoje
Isso não se fala publicamente, mas nós sabemos que várias religiões aqui, de cunho católico, que são instruídas pelo Vaticano, recebem dinheiro do Orçamento Geral do Estado, recebem dinheiro. Ou seja, são parceiras do Estado. São parceiras do Estado. Há essa parceria e não devia existir essa parceria por causa da laicidade. Diz-se que nós estamos no Estado laico, mas olha como é que nós funcionamos. Ainda em relação à laicidade, Angola é um Estado laico, não é? Que respeita todas as confissões religiosas e pratica a liberdade de exercer essas religiões. Agora, uma questão que eu tenho que te colocar é que está relacionada com a islamofobia. Achas que isso se faz sentir? É um mito, não é um mito? A questão... E mesmo também aqui no nosso país, eu acho que em termos culturais, no que diz respeito à África, penso que há uma antipatia muito grande em relacionamento com um irmão africano, um irmão congolês, um irmão do Benin, do Togo, de um país francófono, digamos assim, e há uma simpatia, há uma abertura muito maior, por exemplo, com o sueco ou com o francês, que em nada tem em comum conosco. Eu e tu não somos parecidos com os romanos nem com os gregos, não é? Não, mas claro. se calhar, os africanos estão muito mais ligados, muito mais aproximados a esse tipo de culturas e vão sempre sonegando a cultura africana. Erlander, isso é uma realidade das mais tristes que nós podemos ter. Nós vemos vários políticos que chamam Portugal de país irmão e chamam de Congo, por exemplo, de país vizinho. Nós temos esse problema aqui. Mas esse problema persiste por quê? Por causa do auto-ódio. Mas esse problema é um problema nosso ou faz sentir no continente todo? No continente, a maior parte, eu não posso falar categoricamente que é o continente todo, mas eu prefiro falar da nossa realidade. Mas nós sabemos que o continente também tem esses problemas. Nós vemos tipo que o sonho de todo angolano, por exemplo, é conhecer a terra do seu colonizador, porque ele estabelece um vínculo cultural tão forte que o sonho é estar na terra do seu colonizador. Nós tivemos aquele ex-deputado da UNITA... Sem querer cortar, aliás, nós somos capazes de ser o único povo que depois da libertação, agora falando na questão da corrupção e o repatriamento de capitais, devemos ser o único povo que guardamos o dinheiro na terra do opressor. Do opressor colonial. Desculpa cortar. Sim, não tem problema. O deputado da UNITA, sim. Olha, nós temos um deputado que falou sobre Portugal. Nas câmaras sobre Portugal. Ele disse que Angola e Portugal são um povo irmão, que ele próprio tem uma ligação muito especial com Portugal, que não consegue ficar um mês sem dormir 3 noites em Portugal. Estamos a ouvir isso de um dirigente. E quando tu ouves isso de um dirigente, tu notas que o nosso problema é estrutural. Tu notas que quem se encontra no poder de Angola são os assimilados. E o assimilado sempre vai providenciar e vai promover as políticas que privilegiam toda essa estrutura do colonialismo que ele vive. Uma vez que o Estado angolano é um Estado de consciência colonial e faz manutenção e preservação das políticas coloniais. Tu tens problemas ainda de professores que não conseguem receber as suas licenciaturas e são sonegados nas escolas porque tenham o cabelo grande. Isso faz parte da política colonial de incentivação ao assimilacionismo, das políticas prussianas que determinavam o indivíduo como submisso às instituições coloniais. É o que acontece hoje. Aliás, eu falo com muitos mais velhos e tu notas que se sentem lisonjeados, ou se sentiam lisonjeados com pequenas vitórias. No tempo colonial ele já era funcionário público, no tempo colonial já vivia num bairro na Via Brancos, não é? Então, nós temos esses problemas e o pior é que não existe vontade política em contornar essa situação toda. Nós vivemos tempos muito perigosos. Tempos em que é necessário que a gente se imponha no mundo, mas nós nunca vamos conseguir nos impor dentro de uma agenda externa. Ou seja, a partir do momento que foi sonegada a descolonização estrutural do Estado, das instituições, as instituições continuam a produzir assimilacionismo a nível da educação. Por exemplo, na educação, tu tens aquilo que é chamado de terrorismo epistêmico, porque aquilo que é ensinado nas escolas, aquilo que é ensinado nas universidades, ainda é o material político que regia as políticas do Estado colonial. A ideia de tu abrires um livro e não encontrares referências da cor da tua pele, referências africanas, isso ainda é um grave problema aqui. Os nossos currículos ainda são da Unesco.
E a Unesco promove as políticas coloniais. A Unesco, as Nações Unidas, todas essas estruturas são estruturas que ensaiam, na verdade, aquilo que é um governo mundial. Já fazem gestão daquilo que é a África propriamente. Isídio, quero a tua opinião. O que é o FMI e o que é o Banco Mundial? Esta pergunta é provocatória. FMI e Banco Mundial fazem parte de instituições que são, é claro, que são essas instituições que eu ia falando aqui, que ensaiam, na verdade, num governo mundial, mas são instituições que atuam no interior da África com objetivos muito abertos. Nós sabemos quais são os objetivos. É endividamento dos Estados africanos em troco daquilo que são os recursos minerais, materiais. Esse procedimento não é igual aqui na Venezuela? Não é uma coisa homogénea? Tem uma agenda específica para a África? Tem, mas para a África é específica mesmo. Nós sabemos que os Estados africanos, depois do colonialismo, foram deixados em condição de penúria, penúria, miséria, e devido àquilo que foram os impactos diretos da Conferência de Berlim, sim, em zonas de permanente conflito. Zonas de permanente conflito, porquê? Porque a África foi dividida, foi partilhada de acordo aos interesses coloniais, não propriamente ao interesse dos nativos, dos donos da terra. Certo. Então, isso provoca um choque. Nem estiveram na conferência. Claro! Então, funciona como a base de problemas que nós temos, como racismo, xenofobia, conflitos étnicos. Tudo isso são legado da maldição das fronteiras imaginárias que foram legitimadas na Conferência de Berlim. Nós vamos continuar a ter graves problemas, porquê? Porque não se olha para um passado. Tu tens dois povos dentro do mesmo território, mas você não sabe qual foi o passado pré-colonial daquele povo, se eram povos que não tinham boas relações, se eram povos com boas relações. No entanto, você junta os povos todos aí, junta várias realidades culturais e você atiça o conflito. E isso foi muito usado pelo próprio colono para instigar as suas próprias políticas. Ruanda, o Tutsi e Tutsi. Aquilo foi engenharia colonial. São técnicas. Foi engenharia de dominação colonial. São técnicas do Império Romano. Dividir para melhor reinar. Para melhor reinar. Nós temos aqui em Angola, nós temos vários grupos, nós temos aqueles discursos do Norte, os do Sul. Isso por quê? Porque não houve a ideia de definição daquilo que é quem é o angolano. O Kwame Nkrumah conseguiu fazer isso. Depois da independência do Ghana, o Kwame Nkrumah orientou os maiores grupos étnicos para definirem uma identidade por cidadão ganês, independente de ser filho de um colono ou qualquer coisa assim, mas ele sentou. O que é que acontece aqui? Essa discussão em Angola nunca se teve. O Mobutu também tentou fazer algo parecido, não? Nunca se definiu o cidadão angolano. O que se definiu aqui foi a angolanidade. A angolanidade é política. Definiu-se a angolanidade dentro de um prisma político, não dentro de um prisma cultural. Definir o cidadão angolano é o quê? Isídio? Definir o cidadão angolano é você... Eu estava a dar essa ideia aqui, sim, que quando Nkrumah juntou os grupos étnicos todos para discutir como é que eles queriam, o que é que eles queriam, como é que eles queriam cidadão ganês. E eles conseguiram definir isso. O ganês não importa se é a cor do tom da pele, mas se é cidadão ganês e ponto final. Aqui em Angola não houve esse processo. Definir aqui a angolanidade significava também que em determinado espaço de tempo nós teríamos que descolonizar essa ideia dos povos que habitam nesse território. Sentar com todos os grupos étnicos e falar, a partir de hoje nós somos angolanos. Angolano, definir o que é um angolano para o povo, uma definição única. Nós somos angolanos. E manter aquilo que são aquelas nações todas que existiam dentro do nosso território. Por exemplo, nós falamos um só povo, uma só nação. Mas isso é falso, porque cá existem várias nações. Várias nações, não é só um povo, um só povo, uma só nação. Isso chega a ser mais um slogan político, porque não foi uma unidade cultural que uniu esses povos. Ou seja, depois em termos práticos não se sente isso, é isso? Não se sente, porque não foi uma unidade cultural, foi unidade de conveniência política. Um só povo, uma só nação. Esse slogan político do MPLA. Eu estava a tentar dar-te o exemplo há bocado, que eu acho que o Mobutu também tentou fazer, entre aspas, né? Quando chegou ao poder, vocês hoje têm que mudar os vossos nomes, os fatos é para queimar, a partir de hoje o vestir bem é assim como tu estás vestido, e direito já parabéns porque estás elegantemente vestido.
Portanto, pensas que, na tua opinião, o que é que, e aqui nós também queremos apontar a solução, porque isso também é um programa pedagógico, onde se faz pedagogia, quais são as soluções? Como é que a gente pode reverter este quadro, no ponto de vista nacional e também do ponto de vista africano? Nós em dia falamos muito, por exemplo, da integração da zona do comércio, porque os africanos não fazem comércio entre si, as peras, as maçãs, os iogurtes vêm da Holanda, de Portugal, e portanto aqui, se calhar, a Namíbia ou a Zâmbia podiam ser parceiros, mas são parceiros naturais, por questões mesmo de proximidade, e isso é inexistente. Bem, eu digo que primariamente é preciso nós olharmos para um projeto que tem sido negligenciado devido à pesada influência dos próprios opressores. Sim. Dentro no paradigma de pós-colonialismo e no paradigma das independências. É necessário a descolonização do Estado. Nós não podemos continuar a entrar dentro de uma escola que a escola pratica o terrorismo epistémico sobre nós, que nos mostra que a história começa com o contato colonial, por exemplo, que nos fala que quem inventou tudo que nos rodeia enquanto seres sociais, tudo que existe dentro dessa nossa sociedade, foi o branco que construiu. Nós conseguimos criar aqui um síndrome de gratidão. Mas, mano, como é que a gente destrói isso? Porque hoje em dia, por exemplo, um puto sabe muito mais sobre Atenas, ou sobre Sócrates, ou sobre Aristóteles, não é? Do que sabe, por exemplo, sobre Senghor. Achille Mbembe. Está a perceber? Sheikh Anta Diop. Sim, como é que a gente desmonta isso, mano? Como é que a gente vai desmontar? Nós temos que levar o panafricanismo para dentro das instituições. Nós temos que levar o panafricanismo para dentro das instituições. E isso é execuível? É execuível perfeitamente. Nós temos ali Kiambocolô, nós temos muito material, mas esse material não ganha a relevância que merece, porque esse material não é posto a nível das instituições. Sheikh Anta Diop devia ser a maior referência, porque foi o maior cientista do mundo. O maior cientista do mundo foi Sheikh Anta Diop. Por que Sheikh Anta Diop não é rigorosamente ensinado no interior das nossas universidades? Por uma questão simples. A universidade é uma instituição de matriz colonial e tudo que vai contra o pensamento daquela matriz é posto de fora, excluído. Mas por que se tenta, na tua opinião, por que se tenta ostracizar, por que se tenta chutar para cá, digamos assim, o pensamento africano, a filosofia que é muito bonita? Por causa da assimilacionismo. Tu em África tiveste muitas coisas fabulosas, irmão. Claro. Procuras há 500, 700 anos, os Timbuctos, o Império do Mali, a Xandi. Império do Mali, Kerma. Como é que a primeira grande isso, metrópole do mundo foi Kerma, situada em Kush, atual Sudão. Foi Kerma. E o que é que a gente tem que falar? Que nós tivemos grandes realizações aqui, mas todas essas realizações são contra nós revelarmos isso através das instituições. Sim. Dentro de um Estado de matriz colonial. É epistemicídio. É epistemicídio. Isidro, tu vens a bater durante isso vários anos. Venho falando disso sempre. Qual é a percepção que tens em relação às matérias que tu abordas? Há recessão, já há mais vontade, as portas abrem-se, já foi pior? Já foi pior, sim, porque havia o tempo em que tu falas da África e tu notas um discurso padrão. Estás a falar da África, mas o Facebook que você está a usar é o branco que fez, o sapato que está contigo é o branco, o relógio é o branco. Havia esse tipo de argumentos para contrabater tipo aquilo que a gente falava sobre a África. Certo. Mas nós não podemos culpar essas pessoas. Essas pessoas são frutos da falha do próprio sistema e da perpetuação das políticas coloniais e de perpetuação e promoção da consciência colonial do Estado. A consciência colonial do Estado é que cria esse tipo de percepção. Tu abres um livro que vem a falar desde o princípio que o branco é que fez tudo, o branco é que fez isso, você vai sentir uma gratidão pelo homem branco. E o nosso problema é simplesmente esse. Nós não sabemos o que é racismo até hoje. Eu estive a conversar com grandes estudiosos da Universidade Agostinho Neto. Só não cito o caso de nomes por uma questão de ética. Claro. Mas foi triste saber que essas pessoas nem têm ideia do que é o racismo. E uma sociedade que preserva o culto do racismo. Uma sociedade que preserva o culto do racismo. Que as pessoas que têm uma cor mais clara continuam a ter mais oportunidades de emprego, oportunidade de instituição, mais segurança social. Isidro, eu vou te dar os parabéns porque és uma das poucas pessoas que tem a coragem de falar sobre esse assunto. Porque nós cá vivenciamos o racismo todos os dias, mas é um tema tabu. É um tema tabu. Sim, eu digo que houve uma armadilha que o colono fez e fez muito bem. Se nós notamos no pós-colonialismo, nas independências, os primeiros líderes africanos dos países que ganharam a independência, todos
tiveram uma mulher branca. Por quê? Achas que isso foi uma jogada? Foi uma jogada política. Como é que tu dás uma mulher branca por quê? Porque tu és um homem preto. O homem preto é movido por aquele sentimento de querer dar segurança na sua prole, nos seus filhos. Mas ele, de uma forma ou de outra, ele vai acabar por criar políticas que favorecem todo o grupo de brancos. Porque se você cria políticas para proteger os teus filhos, você é presidente, isso vai se repercutir sobre os outros brancos. Então isso foi uma armadilha política. Mas um presidente casado com uma mulher branca, o que é que isso quererá dizer em termos práticos? O resultado Sim. dessa união são filhos, e são os chamados mulatos. Os mulatos, na verdade, quem são os mulatos? Para mim, eu defino o mulato como mulato é a consequência, é o nome que se dava à consequência do estupro que homens brancos cometiam contra mulheres pretas. Nós temos que definir... Significava um relacionamento ilegal ou... Ilegal sim, porque ele começa como uma cultura no interior das senzalas, a cultura do estupro. Nós temos que entender que já houve políticas de incentivo à miscigenação. Sim. Estás a ver? O homem branco durante o colonialismo, criou nas suas manobras, por exemplo, cá em Angola, nas manobras de lusotropicalismo, ele criou uma ideia no qual o útero das mulheres pretas foi tido como uma arma de guerra contra nós, nativos. Por quê? Porque o resultado de uma mulher branca, de um homem branco com uma mulher preta, era o mulato. O mulato era a raça intermédia. Ou seja, era a raça que sofria tanta opressão dos brancos. E também a não aceitação dos negros. Não aceitação, não digo propriamente. Os negros aceitavam, é nosso. Sim. Mas o branco não lhe aceita, então ele fica no meio. Mas o branco protege por quê? Porque ele cria políticas que conseguem dar uma vida boa a essas pessoas. O mulato tinha acesso ao emprego. Voltamos ao exemplo do Ruanda. O mulato tinha acesso aos melhores empregos. Tinha acesso depois, houve aquele tempo. Mas houve tantas políticas... Mas temos que reconhecer que eles não são responsáveis por aquilo que aconteceu em África, mas se calhar está a querer dizer que eles beneficiam deste processo. Por quê? Porque o que é que vai acontecer desse processo? Acontece aquilo que nós chamamos de auto-ódio. Nós temos pessoas hoje a pintarem a cor das peles para ficarem claros porquê. Eles não é porque eles gostam de ser mulatos, eles não é porque gostam de ter olhos azuis. Mas também os padrões ocidentais de beleza são definidos por pele mais clara. Sim, mas atenção. Tu vês na televisão, os nossos clipes de música é com mulheres claras. Existe, na verdade, o auto-ódio estimula toda uma indústria cultural para a legitimação dessa ideia. Tu tens os concursos de Miss, tu tens os artistas africanos fazem videoclipes e metem mulheres brancas como se fossem deusas. Quando querem falar de amor é sempre uma mulher branca. Está a entender? Então, existe toda uma cultura. Os filmes, por exemplo. Tu tens os filmes, tens a literatura, tu tens todo um universo cultural que é transportado para a nossa realidade para legitimar a prática do auto-ódio. As pessoas hoje estão a pintar as peles. Não estão a pintar porque querem ser mulatas, mas querem acessar os privilégios. Ele sabe que se tiver a pele mais clara, vai ter mais facilidade de entrar no emprego. Num bom emprego, está dentro de um banco. Por quê? Porque isso são políticas. Essas políticas acabam por incentivar o auto-ódio. As pessoas só estão a acessar isso em busca de melhores oportunidades de segurança social. É como se eu criasse agora políticas de privilégio e benefício para grupos de homossexuais LGBT. Íamos ver que ia ter muita gente a querer tornar-se homossexual só para ter acesso a esses privilégios. Eu em relação a isso... Então, na verdade, o racismo é um sistema de acesso a privilégio, controle de privilégios. Eu, em relação a isso, tenho um pensamento mais profundo, até olhando para o caso da África do Sul. Sim. Aqueles casos de xenofobia, porque, em boa verdade, e aí concordo com Júlio Malemba. O negro está predisposto a fazer mal ao seu par, ao seu parceiro, a pessoa que tem o mesmo nível de melanina que ele tem, a sua cor, mas não consegue fazer frente ao verdadeiro opressor, que é o indiano, que é o inglês, que é o francês. Portanto, aqui também é um problema também de mentalização. Não é um problema de mentalidade. Nós estamos a falar da xenofobia. A xenofobia é arma política. Xenofobia é arma política, é ciência militar imperialista. Mas, Isidro, vamos esmiuçar esse tema.
como é que os nossos irmãos sul-africanos são efervescentes, são rápidos a julgar e queimar moçambicanos, zimbabuanos, não é? Mas ele tem um bloqueio automático que não consegue. Não é que eles devem fazer mal a ninguém, não é isso que estamos a divulgar, não é? Mas tem um bloqueio automático que não consegue fazer mal a alguém que tem um tom de pele mais claro que o dele. É o que eu estava aqui a falar. É da forma que funciona o sistema. A xenofobia na África do Sul, na verdade, ela surge no contexto de quê? Dos tais empregos. Sim. Ou seja, o negro sul-africano ele é explorado pelos brancos nas minas de ouro, platina, diamante. Sim. E sofrem bastante por causa das difíceis condições de trabalho. Então, quando um grupo de sul-africanos decide paralisar uma mina e fazer aquelas greves que a gente tem assistido que duram muito tempo em busca de reivindicações, o que é que o branco faz? O branco, em vez de parar para conversar com os sul-africanos e melhorar as suas condições de vida, ele começa a contratar estrangeiros, que na sua maioria são moçambicanos, nigerianos, são nosso pessoal mesmo daqui, que vai também para a África do Sul em busca de melhores condições de vida, condições de trabalho. Então, o que é que o branco faz? Ele nota que o sul-africano nativo está a pedir, por exemplo, um pagamento de 20 mil rands ou 10 mil rands por mês. É cheap labor, mão de obra barata, pronto. Tá, mas ele está a fazer greves para 20 mil rands, 10 mil rands mensais. Mas o branco olha para o moçambicano para ele 5 mil rands, 4 mil rands por mês, está bom. É alguém que está a lutar pela vida. Então aceita esse tipo de pagamento. O que é que acontece? Automaticamente o branco cria aqui uma frente de guerra, ele desvia a atenção dele e vira a atenção e canaliza a raiva e a frustração dos grevistas sul-africanos para os seus irmãos, que são os congoleses, os moçambicanos, os angolanos e outros povos. Eles passam a acessar uma ideia subjetiva de que quem lhes está a roubar os empregos são os angolanos, são os seus irmãos, e não propriamente o branco que se nega a satisfazer as suas exigências com relação ao trabalho. Então eles canalizam esse ódio. O que nós temos na África do Sul é um problema de canalização de ódio, errada de ódio. Aquele ódio devia ser usado para mexer as instituições controladas pelos brancos que controlam a economia, para poderem responder às reivindicações. Mas eles acabam por virar aquele ódio contra os seus próprios irmãos. A base da xenofobia é um projeto cultural. É um projeto cultural do apartheid, de pessoas brancas. E nós temos isso controlado? Ou sente que somos um barril de pólvora? Qualquer dia pode... Porque as pessoas falam a miúdo, as pessoas comentam em sítios mais privados, o mulato isso, o branco isso, o mulato aquilo. Ninguém fala abertamente. Mas ninguém fala abertamente. Mas o que é que existe cá? Cá nós temos a manutenção dessas políticas e nós temos aqui um dos povos mais aculturados da África. O angolano é o povo mais aculturado, é o povo que menos se conhece, é o povo que tem a ilusão de ser um povo moderno porque tem a capacidade de se adaptar em qualquer cultura, porque não tem uma cultura que lhe define dentro de um recipiente que ele fala, eu sou angolano aqui, em qualquer sítio sou angolano. Certo. Ele se molda mediante o ambiente. Depois nós temos o problema da educação. Um dos maiores projetos que o MPLA teve durante esses 38 anos, desde a independência, foi o analfabetismo. Manter as pessoas em posição de analfabetismo, não haver um investimento sério a nível da educação, produziu as pessoas que nós temos hoje. Os poucos intelectuais que vão aparecendo não têm acesso a levar as suas obras e o seu pensamento crítico para dentro das instituições, porque as instituições também são instituições de matriz colonial que também estão em guerra cultural. Estás a querer dizer o quê? Que governar a ignorância é muito mais fácil? Não contestam? Não tem consciência crítica? Mas sempre foi assim. E um dos projetos do MPLA que deu certo é esse. Nós temos o projeto do alcoolismo, do conformismo, da prostituição, da deseducação. Tudo isso são projetos políticos porque só podem ser massificados. Quem pode massificar a educação é o Estado. Se o Estado não massifica, isso também é um projeto. Não deixa de ser projeto porque ele não está a mexer com aquilo. Certo. Então nós temos isso. Os resultados disso é que nós temos uma população maioritariamente analfabeta, de fácil controle, uma população que é alienada, não podemos falar assimilada, porque muitos nem foram assimilados, porque muitos nem o português conseguem falar em condições, nem tiveram a oportunidade de ir para a escola, mas é uma população alienada.
uma população totalmente alienada que nada sabe sobre si e pensa que sabe tudo sobre o mundo. E isso pode ser uma arma de arremesso contra o governo? Como assim uma arma da arremesso? A população não está educada, temos índices muito altos de analfabetismo, prostituição, alcoolismo, dentre outros problemas. Achas que todas aquelas políticas que se pretende hoje em dia levar a cabo poderão ser dificultadas porque a população não está preparada para... Isso é o mais real que existe aqui. Por isso é que nós temos a classe média alta e o pessoal que está aqui dentro das empresas a ostentar grandes cargos normalmente são estrangeiros. Nós temos muita mão de obra aqui de consultores, muitos estrangeiros que vêm aqui e fazem muito dinheiro. Têm grandes regalias, fazem muito dinheiro, fazem o dinheiro, depois de um tempo vão e essas pessoas estão no topo das grandes empresas. São as pessoas que foram usadas para popular o Talatona e outros bairros sociais aqui que são considerados já os tais bairros nobres. Que hoje estão vazios alguns. Que hoje estão vazios, só vêm estrangeiros para esses sítios. Então nós estamos a falar de quê? De uma continuidade dessas políticas da apartheid social. Isso é apartheid social. Tu entras tu de manhã, quando estás a entrar para o Talatona, tu vês o branco a correr, a fazer jogging. Depois tu vês um miúdo com por aí 10 anos, a levar os cães do homem, dos brancos, dos estrangeiros, para ir fazer necessidades fora do condomínio. Tu vais vendo esse tipo... Depois tu vês os carros topo de gama saírem, só brancos estrangeiros dentro desses carros. Estás a ver? O que é que tu estás a ver? Tu começas a ver que o poder econômico, a classe média alta, na verdade, é composta por esses elementos. E os poucos também que fazem parte da tal classe média alta, que são negros, são pessoas totalmente assimiladas. São pessoas ligadas ao aparelho partidário, aparelho do Estado, que têm acesso à riqueza fácil. Mas não achas que aqui é uma grande incongruência? Tu disseste há bocado, os angolanos que lá em África, não, isso eu ia dizer, são dos povos que mais viajam, não é? Até por questões económicas, outros povos não viajam tanto. Eu vou sempre, não, agora já não tanto. Não, estou a fazer Dubai, estou a fazer China, estou a fazer Turquia, não é? Vão a tantos sítios e não conseguem emular os exemplos, porque eu não quero chegar. Por exemplo, os nigerianos, que é uma realidade que eu conheço bem, tu consegues perceber que em Lagos ou em Abuja, não é? Os estrangeiros, brancos, suecos, asiáticos, franceses, alemães, sabem muito bem qual é o seu lugar na sociedade. É verdade isso. Não é? Agora, tu aqui em Angola, que tu sentes, quer dizer, é uma displicência que existe por parte de todos, não é? Também aquele o abraçar, o receber bem, que nós nem por vezes somos assim acarinhados nas terras deles. É o que eu digo. O terrorismo epistêmico tem essa base. O terrorismo epistêmico faz com que você se identifique com o branco culturalmente, religiosamente. O facto de tu abrires até uma Bíblia que te mostra que Deus é branco, que Jesus é branco, que os anjos são brancos. Sim. Tudo isso são elementos culturais que quando você entroniza... Que desde pequeno já te vão preparando mentalmente já essa para aceitar aquela... Para aceitar essa submissão. Os brancos normalmente... Eu digo que você não pode falar que nem todo branco é racista. Não, claro. Todo branco é racista. Porque o racismo é um sistema e o racista é o privilegiado pelo sistema. O que é que acontece? O branco também aprende na mesma escola, que ele é superior quando ele abre os livros, Mendeleev fez isso, Platão fez isso. Ele acha que aquela ordem de opressão que ele muitas vezes sente os pretos a sofrerem dentro dessas sociedades do passado colonial, ele acha que aquilo é o normal, que aquilo é o normal. Então ele não sente aquela comoção e ele não questiona o sistema. As questões racistas conscientes e tem também os inconscientes. Também tem os inconscientes, que ele vive os privilégios, mas ele não se preocupa em saber a origem desses privilégios. Ele só sabe que ele, se estiver num banco, ele entrar, vão abrir a fila para ele passar, se ele vai ter acesso a um bom emprego. Não é só porque ele estudou, porque existem muitas outras pessoas. Eu, por acaso, tenho uma história engraçada. Um amigo que eu tenho, há uns anos, ele ia a uma casa noturna aqui de Luanda, não vale a pena citar o nome, e eram 3 da manhã. E este meu amigo africano, angolano, disse, eu não vou, porque eu sei que me vão barrar, não vou entrar. Então a pessoa com quem ele estava, o branco, disse o seguinte, não, pode vir comigo, vamos entrar, eu sou branco. Portanto,
Ele também sabia que, de facto, a cor da pele dele é o passaporte para a entrada fácil nesses sítios. E de facto aconteceu. Foram à discoteca e eles entraram. Ainda há um outro exemplo também de um amigo meu, que foram também a uma discoteca em Benguela, e que o meu amigo, que era o diretor, estava a andar com os patriados, ele tinha o cartão de crédito. Então, os brancos entraram para a discoteca e o negro foi barrado. Ele depois disse, poxa, até na minha cor tem uma cor, até na minha terra tem uma cor errada. Então, isso é um problema sistêmico. Esse é um problema sistêmico. Eu, para mim, todo preto que só nota que existe racismo na porta de uma discoteca merece viver, merece passar por aquela experiência. Por quê? Porque nós estamos tão... Porque há exemplos diários todos os dias. Todos os dias existem exemplos, nós podemos ver acesso ao emprego, acesso a melhores condições de segurança social. As pessoas privilegiadas são as pessoas de cor. Há uma jovem que fez um post na internet, se eu não me engano, que eu até andei a bombardear aquilo. O que é que ela disse? Ela disse que tem raiva de mim por ser mulata, porque eu tenho o calor das mulheres pretas, o calor e a quentura da mulher preta e a cor dos brancos. Como é? E a inteligência dos brancos. Epá, tu notas que o nosso povo está doente. Isso é doença. E muitos... Houve um comentário que até passou lá, que eu até ri muito daquele comentário, que dizia: quentura das negras para fazer prostituição de luxo, inteligência dos brancos para continuar a enganar os pretos que se atrapalham com a vossa cor. É mais ou menos essa ideia que a gente começa a ter. E uma outra perspectiva, e um ângulo de discussão aqui, voltando aos cantores, futebolistas, aliás, um exemplo gritante é o caso da seleção francesa. Os negros todos, quase todos, 90%, são casados com mulheres loiras. Aqui também em África é assim, os nossos cantores, os nossos famosos, também tem esse problema. todos casados com mulheres loiras. Exemplo, ou seja, parece que é um troféu. É um não é? troféu. Portanto, as mulheres brancas como aqui, quem diz, tu oprimes-me, mas eu consigo ter o teu bem precioso, que é a mulher mulata, que é a mulher branca. Mas isso é uma grande estupidez. Nós já tínhamos tempo de corrigir isso. Né? Por quê? Porque nós vemos que os cantores aqui só promovem padrões de beleza que não tem nada a ver connosco. Quando a mulher negra vai ser promovida, ela tem que estar dentro de um padrão que não é o dela. Tem que estar com os cabelos compridos. Tem que ser preta fina, preta fina. Preta fina, até que eles dizem, é um estatuto de alienação. Mas o que é que eles dizem? Quando tu vês eles a promoverem uma mulher preta, está com o cabelo das brancas, está com o nariz comprido, aquele que chamaste mesmo aqui de preta fina, está com a silhueta. Eu olhei para a Rainha Ginga e lembrei-me do filme que é aí, da Rainha Ginga, por acaso as feições, e vendo bem essa figura, está um bocado adulterada, mas pronto, mas compreende. Está com a silhueta, ela está com a silhueta de uma mulher branca. Então é o que nós estamos aqui a falar. Para legitimar o racismo, que legitima o racismo é uma estrutura intelectual, é uma indústria cultural que legitima o racismo. Na literatura encontras, vais encontrar no cinema, vais encontrar nas escolas, na educação, tu vais encontrar toda uma indústria cultural que eleva o padrão de beleza branco e subalterniza o padrão de beleza. Certo. Pronto, mas aí percebe-se que há um sistema bem articulado que tem que ver com música, com cinema, os Hollywoods e isso. Os filmes para as crianças, os heróis são todos super-homens, os Homens-Aranhas, até o Tarzan, como falei há bocado. Mas nós também em África, eu acho também que a Nigéria já começou com este princípio, que é até de criar bonecas para crianças, bonecas negras. Sim. E mesmo também o cinema nigeriano parece estar a ter agora um boom muito grande. Assim como fez a Índia, o Bollywood, não é? Tem os cinemas. Portanto, acho que nós também temos que pensar nesta estratégia. Temos que pensar numa indústria cultural. Porque somos um país que consumimos novelas a uma coisa doida, não é? Novelas brasileiras. Nós temos que pensar na criação de uma indústria cultural que privilegie a nossa cultura, porque o que acontece no mundo todo é isso, por exemplo. Tu encontras nos Estados Unidos Hollywood é uma frente de guerra cultural. Hollywood tem aquilo que eles chamam de soft power. É uma expressão de soft power, que é o golpe suave. O próprio chinês... Forma subtil. O próprio chinês hoje em dia já quer se espalhar também pelo mundo e já está a fazer investimentos dentro daquilo que é uma estrutura cultural. Né? Tu encontras aquilo que eles chamam de Huanxili. Huanxili também é soft power chinês. É a ideia de você entrar dentro de um país através da cultura. Você chega lá, um exemplo é o Quênia, para construir uma ferrovia, por exemplo, um dos pontos, uma das condições para quem quisesse trabalhar era falar mandarim.
tu estás a falar de um processo de recolonização, porque a língua traz consigo a cultura, a língua traz consigo a espiritualidade daquele povo, traz tudo, traz a política, traz tudo. Então tu estás a falar de um processo de recolonização que acontece numa escala de soft power do Juan Chile, no qual já pegaram vários estudantes das universidades do Quênia, enviaram para a China para estudar. Esses jovens estão a estudar. Eles já, quando voltarem, já vêm formatados. Já estão formatados. Eles já têm um outro olhar, mas eles quando chegarem aqui, eles vão estar a trabalhar, mas tipo a manter um vínculo cultural já com a China. E é assim que se criam as pessoas que se alocam estrategicamente em sítios de poder e decisão, que amanhã está num sítio vital do Estado, mas ele se revê na agenda externa que a China tem para o país dele. Essas agendas são sempre de dominação. Foi treinado para aquele efeito. Vamos chegar ao fim da nossa conversa. Um outro tema que eu quero falar contigo está relacionado com o Holocausto. Nós anualmente vemos celebrações sobre o fim do Holocausto, onde morreram milhões de pessoas, mas nós cá em África tivemos situações piores. Nem quero falar do Congo, do rei Leopoldo, assim como também não quero falar aliás, pouca gente sabe, mas o Holocausto começou em África, em Swakop Mundo, na Namíbia. Houve aqui atrocidade, houve aqui coisas, quer dizer, que é mesmo coisa horripilante. Eu acho que nós temos que parar com a ideia... Por que não há uma essa... ideia, desculpa só, Erlander, nós temos que parar com a ideia de usar... Nós temos que desenvolver o hábito, enquanto intelectuais, de nomear os eventos dentro da nossa história. Certo. Porque nós temos que perder o hábito de fazer ativar uma realidade subjetiva através da experiência que o europeu teve. Certo. Quando a gente fala do Holocausto, a gente normalmente já é conduzido para o Holocausto judeu automaticamente. Quando nós sabemos que aqui houve aquele processo que nós chamamos de MAFA. MAFA, que muitos dizem que é o Holocausto... Explica o que é isso, MAFA? É o MAFA, que é o que dizem que é o Holocausto africano. A escravidão foi MAFA. Aquilo que foi o MAFA na Namíbia, com os Namakwa, aquilo foi MAFA. Aquilo foram holocaustos também. Mas nós, intelectuais, nós temos que começar a criar palavras para nós reconstruir a nossa subjetividade. Nós não podemos continuar a acessar a nossa subjetividade através da experiência do europeu. É tipo falar do feminismo, por exemplo. Tu, quando falas do feminismo, tu já estás a ativar uma realidade subjetiva que vai te levar sempre por cento da questão Europa, luta das mulheres Europa, vai centralizar. E eu tenho que dizer-te aqui também que o racismo funciona como machismo, o racismo funciona como patriarcado e o racista funciona como machista. Por quê? Porque são duas visões, dois paradigmas que têm uma raiz cultural baseada no auxílio ocidental, que é a visão do mundo ocidental. Estás a entender? Quando a gente fala em auxílio, é aquilo que nós estamos a falar, nós temos que começar a ganhar o hábito de acessar a nossa história através de termos que nós criamos. Esse termo auxílio, quem criou é a doutora Marim Bani. A Cili, quando ela fala Cili, ela está a falar da visão de mundo que os europeus têm. A Cili. É a visão de mundo que os europeus têm. Então, quando a gente vai acessando certas formas de luta dentro de uma Cili cultural que não nos pertence, aquela Cili vai reconduzir apenas uma agenda. E nós temos reconduzido dentro dos Estados africanos várias agendas europeias. O LGBT é a Cili europeu. Sim. O feminismo é asilo europeu. Podem-se falar em feminismo africano, mas é asilo europeu. Porque o feminismo europeu-africano, ele não se revê propriamente naquilo que é a experiência da mulher preta no mundo, mas na experiência da mulher europeia. Ele sabe que a mulher europeia tem que reivindicar por A, B e C. Mas ele exclui algo que é muito importante para definir a luta e o contexto das mulheres pretas dentro dessa luta. É o processo que acontece. As europeias e africanas partem de plataformas diferentes. Só para nós entendermos. A mulher africana parte da escravidão, da privação cultural, da privação histórica. Existem vários elementos que são ignorados para se defender uma luta cujo centro dessa luta é a mulher europeia, a experiência que ela teve dentro da sociedade em que ela pertence. Então, existe aqui... E também a própria narrativa em relação ao feminismo africano, o diálogo que se tem em relação às africanas, são as europeias a definirem os padrões ou aquilo que as africanas devem lutar. Então, está tudo dito. Está tudo dito.
Eu creio que existem lutas que são válidas, cara. Eu tenho acompanhado algumas feministas das lutas que fazem quando elas defendem tipo a humanização do parto das mulheres, mas outros discursos eu já não defendo. Tipo, por exemplo, o discurso de igualdade. A mulher é superior ao homem. Quando você busca a igualdade, você quer se transformar naquilo que o homem culturalmente se transformou devido à influência do próprio Estado patriarcal em África. O homem hoje é um homem violento, é um homem controlador. O que é que isso tem conduzido? Tem conduzido a esses escândalos que nós, volta e meia nas redes sociais, vemos e na realidade vemos. Homens assassinarem mulheres, mulheres assassinarem homens por supostas traições e tal. Está a ver? E eu acho que a mulher, quando fala de igualdade, será que quer chegar também nesse patamar de homem traiu, matou, qualquer coisa assim? Eu acho que nós temos que lutar para desintoxicar a sociedade no geral. Nós, homens, temos que lutar contra esse machismo, porque esse machismo não nos pertence, é resultado do intercurso, como se diz, da intersensacionalidade de duas culturas, do choque cultural. É preciso que a gente começar a separar as coisas. Então, com relação aos holocaustos, há um barateamento da vida negra no mundo todo, isso nós sabemos, nós vemos todos os dias. É perigosíssimo por causa das mesmas plataformas. Nós temos 1.000 pessoas, 2.000 pessoas que morreram em Baga, Nigéria, num atentado dos Boko Haram, que o mundo ficou calado. Mas nós temos 13 pessoas que morreram em Manchester, nos atentados de Manchester, e o mundo todo virou os olhares para lá. Nós temos africanos a morrerem todos os dias por causa das imigrações, aí nas praias de Lampedusa, desse processo imigracional todo. Mas não se fala nada. Faz-se vista grossa, sim. Nós temos o Idaí, que devastou Moçambique, destruiu basicamente a cidade de Beira, está toda destruída. Nós temos mais de sei lá quantos milhões de pessoas que estão deslocadas, que estão sem casa, que estão sem nada, que perderam tudo. Estamos mais preocupados com o nascimento do príncipe. Nós estamos preocupados com muito pouca coisa. Nós estamos preocupados com o quê? Com Notre Dame, por exemplo. E houve presidentes africanos que deram só donativo. É para sabermos o nível de escravidão mental que nós estamos. Nós estamos num nível de escravidão mental muito elevado. É necessário que nós que estamos a pensar, Erlander, nós que conseguimos ver a subjetividade, conseguimos ver esse lado das coisas, que a gente começa a falar sobre isso, mas seriamente, para conduzir a um processo de mudança que pode se transformar num projeto político de libertação e consciencialização realmente dos Estados africanos. Nós nunca vamos ter futuro, atrelado a agendas. Bom, Isidro, para terminar, um tema e que se tem falado muito, pelo menos na América, que é, aliás, já Marcos Garvey defendia isso, né, que os africanos deveriam, os africanos bons, porque os africanos que não fossem bons nas Américas, também não seriam igualmente bons em África. Em África, né? esse é o problema. E eu acho que na América hoje em dia já começa a ver esta mentalidade de africanos que pelo menos experimentam voltar para o continente africano. Não é? Mas eu também defendo que a reputação do homem africano, seja onde estiver, preto japonês, preto francês, preto americano, preto italiano, do Haiti, de onde estiver, a sua reputação depende muito do estado econômico, político, social em que se encontra o nosso continente, porque o continente continua a ser assim vilpendiado por nós próprios. E aí volta um bocado também aos movimentos de libertação, porque de facto tiveram um papel preponderante, mas hoje em dia, quer dizer, já perdem aquele furor porque passam a ser os novos colonizadores, digamos assim. Né? Portanto, quero ouvir o teu comentário sobre isso antes e depois iremos então falar um bocado dos livros que tu nos trouxeste. Bem, Erlander, falar que a situação do negro na diáspora depende propriamente do status social, eu acho que isso é muito falso, no meu ponto de vista. Por quê? Porque nós falamos há pouco tempo, por exemplo, da seleção francesa ser composta maioritariamente por pretos africanos e que todos são encostados a uma mulher branca. Sim. Isso para quê? Isso é sobre controle econômico, controle do dinheiro. Mas Isidro, tu vês um árabe ou um chinês em França, ou na Suécia, ou em Gotemburgo, ou seja lá onde for, a forma como as autoridades, num eventual caso criminal, seja lá o que for, social, a forma como as autoridades lidam
o indivíduo da Arábia Saudita ou do diferente. Paquistão é diferente do que lida com o negro. Claro, claro. Porque o negro é visto como esse é um coitadinho, está o aqui sistema, também. Então, daí eu tenho feito a sistema. analogia, tenho feito a comparação, que ou seja, a nossa condição social em África tem muito a ver também com o modelo ou com o formato com que seremos tratados fora do continente. Claro, eu estou perfeitamente de acordo contigo nesse ponto. Por uma questão simples, né? A imagem que nós projetamos ao mundo, o mundo já tem uma imagem negativa de nós, mas nós projetamos uma imagem porque a cada liderança africana que tem passado nos últimos 50 anos falharam muito. Há muitas falhas estruturais no quesito das lideranças africanas. Certo. Há muito roubo. Nós conseguimos ver, tipo, no telejornal essa hora passa que a África passa aquela imagem de conflito, de guerra. Você só percebe que os filhos dos dirigentes de Angola gastam milhões lá no estrangeiro. Nós temos aqui filhos de dirigentes que tinham jato privado para ir assistir Jogos do Benfica, do Sporting. Eu sou o Mayweather. Quero ajudar Angola com um donativo de 50 milhões, por exemplo, para um combate à febre amarela. Mas eu estou num hotel caro, super caro, que eu frequento porque eu sou uma pessoa VIP. Eu encontro lá Isabel dos Santos e o Danilo dos Santos. Erlander, achas mesmo que o Will Smith, depois de ver o Danilo a comprar um relógio de 500 mil euros, é capaz de ajudar Angola numa situação de crise humanitária? Não. Não há. E não há segurança de que esse dinheiro vai ser investido da mesma forma que em Moçambique. Há desvio dos bens que estão a ser doados. Nós temos culturas que nós precisamos de ultrapassar. Está a ser doado e alguma parte dos bens estão a ser guardados Está a ser para serem utilizados nas eleições, nas campanhas. Mas isso é normal. Em África, nós estamos aqui com vários problemas de várias culturas que nós precisamos de ultrapassar com uma máxima urgência. Mas nós somos quê? O povo é reflexo daquilo que são as políticas que são implementadas a nível do aparelho do Estado. Quer dizer que até esse processo de autodestruição, de degradação moral e social que nós sofremos, é um projeto político, das lideranças, das pessoas que viabilizam essas mesmas políticas. Então, eu não vou doar 100 milhões a Angola na posição que se encontra um país extremamente corrupto. Eu não sei se o meu dinheiro vai chegar mesmo para os fins que eu estou a doar. Sim. Então, existe essa negação toda das pessoas. E com relação ao barateamento, isso da vida africana, isso também define como as pessoas vão se comportar conosco do outro lado do mundo. Concordo contigo. A força excessiva que é usada para africanos em condição de um problema normal que envolve a polícia não é a mesma que utilizam com o sueco, com outro cidadão. Então nós temos que olhar que nós passamos a ser reflexo das políticas que são travadas no nosso continente. As pessoas nos olham como, são bandidos. Aquela afirmação do Trump, shit all countries, países de merda, indignou-te? De forma nenhuma, eu até apoiei, porque o país de merda... Não digas isso. Não, eu apoiei sim, eu apoiei a ideia. Vamos entender, shit whole country por quê? Porque é mesmo um país de merda, mas um país de merda não é um país porque o país é de merda, mas por estar a ser governado com uma classe de pessoas de merda. E uma classe de pessoas de merda vai produzir um país de merda. E é o que nós temos hoje. Nós temos aqui gatunos assassinos, nós temos pessoas que aparecem, aquilo que o Gelsta falou. Nós temos dirigentes da EPAL que aparecem a falar que aquela água dá para beber, é boa para consumo. Nós estamos a falar de pessoas potencialmente criminosas. E nós vamos ter orgulho de um país assim? Não vamos ter, claro. O que define o orgulho de um povo pelo seu país, o patriotismo, é o acesso à segurança e à riqueza. Você não tem acesso à segurança, não tens acesso à riqueza. O polícia, muitas vezes, que devia te proteger, é o mesmo que te rouba. Nós temos espaços de corrupção muito abertos e muito alargados. Nós temos uma alienação estrutural que se reveste na camada juvenil, nós temos jovens a encherem os rabos, até o processo das jovens que enchem os rabos com aqueles químicos para ficarem grandes. Se compara com... É auto-ódio, por quê? Porque é uma patologia mental. É patologia. Qualquer pessoa que já chega no ponto de clarear a pele para poder aceder a alguma coisa,
é uma patologia, é caso de saúde mental. E essas miúdas que nós estamos a ver nas ruas encherem os rabos, também são problemas mentais. Mas elas fazem aquilo para poderem aceder a certos privilégios e postos. Privilégios, porquê? Porque criou-se aquela cultura que esses mais velhos criaram, que gostavam de mulheres, damas de companhia, com certo padrão corporal. Então, elas para terem acesso também há terreno fértil para isso. Há terreno fértil para isso, sim. Para terem acesso porque os homens procuram isso. Pois, para terem acesso àquelas benesses, elas têm que fazer as alterações do corpo, que isso se reflete em quem? Auto-ódio. Há daqueles dizer que são vítimas da sociedade, é isso? São vítimas do sistema. Sociedade não propriamente, porque a sociedade fala a todos nós, mas certo. São vítimas do sistema em si. Muito bem. Mano Isidro, estamos a chegar ao fim. Quero que me fales um bocado dos livros que trouxeste, bastante interessantes. Já criticaste os meus livros, que é para queimar, não. Está aqui muito investimento, mas tenho que mudar de facto a minha bibliografia, digamos assim. Não é? Eu posso te ajudar com isso até. Ajuda. Me disseste que eu não posso ler mais. Pá, até direito romano, irmão. Está tudo aqui. Olha, nós temos esse livro aqui, de Alberto Oliveira, História de Angola. Câmara, por favor. História de Angola. A tua câmara é esta aqui. Tu vês aqui, da pré-história ao início do século XXI. Foi escrito pelo Alberto Oliveira Pinto, tem um prefácio super interessante do Eliki Ambokoló, que escreveu África Negra, um grande historiador africano, antropólogo. Está aqui, prefácio de Eliki Ambokoló. Então, que escreveu África Negra, tem o primeiro tomo, tem o segundo tomo. Certo. E ainda tem o pós-fácio do Adriano Mixing. Okay. Nós temos aqui um livro que é importante para que todo africano conheça a sua posição no mundo, no pós-colonialismo, as doenças mentais que foram herdadas do colonialismo. Foi escrito por um grande psiquiatra, o argelino Frantz Fanon, que é Os Condenados da Terra. Os Condenados da Terra é uma obra excelentíssima, ajuda-nos a compreender as convulsões sociais, certo. O auto-ódio, todos esses processos que favorecem o neocolonialismo hoje. Muito bem. Esse aqui é um livro de extrema importância, pelo aspecto, né, que nós podemos ver como é que ele está já assim. Isso é bom sinal, quer dizer que está a ser utilizado. Está a ser utilizado. Isso aqui é quando Nkrumah fala sobre o neocolonialismo, o estágio derradeiro do imperialismo. Quando Nkrumah, nesse livro, foi muito assertivo, quando Nkrumah falou-nos que o neocolonialismo era a última fase do colonialismo, no qual certo. Se tomava a posse da mente, a posse do Estado e a posse do homem em si, neocolonialismo. Muito bem. Depois temos aqui esse livro aqui do Tom Burgess, esse livro está a ser muito falado. A Pilhagem de África. Pilhagem da África, um excelente livro que fala do processo de expropriação dos recursos minerais e naturais da África pelas grandes potências, o fabrico de senhores da guerra, dos conflitos étnicos, as convulsões políticas, sociais e militares, está tudo aqui nesse livro. Um livro muito atual. Muito atual, extremamente importante para compreendermos a geopolítica, o nível de geopolítica que a África sofre hoje. E depois temos aqui um livro aqui que não pode ser considerado um clássico, deve ser considerado um livro emergente. Todo jovem africano devia ler esse livro aqui, que é A Destruição da Civilização Negra, grande Chancellor Williams, que fala-nos como os muçulmanos e os europeus destruíram a civilização africana, os processos graduais que foram sofrendo até a completa aniquilação e a produção dos estados falidos de hoje. Nós hoje vivemos em estados falidos, não é normal num estado. Um estado com 15 anos de paz e 40 e tal de independência, as pessoas tenham que ouvir um dirigente falar que a água suja é consumível. Isso é um estado falido. É um estado falido que deve se pôr na condição de falência para que se encontrem soluções. Muito bem. Muito bem. Caros amigos e amigas, assim terminamos com essa sinopse dos livros que o Isidro nos trouxe. Foi uma conversa muito profícua, uma conversa muito interessante. Eu então conto convosco na próxima semana com outro tema e o Isidro já me garantiu que pelo menos uma vez por mês virá cá para debatermos estes temas que são de extrema importância. Um abraço a todos, então vemos na próxima semana. Isidro, um abraço. Valeu, mano. Obrigado.